Boa noite. Pra mim é noite. Eu não sei que horas são porque eu desliguei aqui o celular. Bom, eu encontrei ano passado, eu não lembro se em dezembro, um site, talvez um blog. Aliás, vlog não é porque não é bem um vídeo, mas um blog, eu não sei que categoria ele se enquadra. É um site de fato, mas é um relato de alguém que viveu eventos geek nos anos 90 a 2000. E daquele momento ainda se chamava de evento de anime, evento de anime. Alguns ainda chamam assim até hoje. Só que hoje em dia é mais conhecido como evento geek, porque eles unificaram. Porque os eventos de anime, que tinha esse nome e tinha mais do que só anime. Óbvio que hoje ele é amplo, mais amplo. Ele não tem só anime. Enfim, e eu deixei de lado, eu pensei, depois eu vejo isso, nas férias da faculdade. Bom, as férias já terminaram, no caso, elas começaram, início do ano, aliás, final do ano, em dezembro, começaram as aulas e eu ainda não tinha analisado esse site. Então eu resolvi analisar esse site, ver esse relato de alguém sobre, na opinião dele, como era os eventos de anime dos anos 2000, pelo que eu entendi. No site Mais de 8.000, como diz aqui, um site sobre animes, mangás e aquelas excentricidades japonesas. Sobre o site, o Mais de 8.000 é um blog que fala sobre anime, mangá, TV e qualquer outra coisa japonesa que venha a aparecer, de forma não tão séria assim. A Mara, autora do blog, é um personagem criado por Fábio Garcia, um rapaz que dedica mais tempo do que deveria a assuntos otaquísticos. Caso queira entrar em contato, o e-mail do site é mais8000@gmail.com. Bom, um fã da cultura japonesa, talvez. E eu achei interessante essa ideia. Tinha deixado de lado, mas não esquecido. E vou fingir que é a primeira vez, porque de certa forma é, já que eu só vi praticamente a primeira parte. E eu vou ler exatamente como tá. E de repente eu faço alguma opinião no final. Se eu não tiver opinião, talvez eu concorde com tudo. Enfim, afinal não é a minha experiência, é a experiência dele. Vamos lá. Meu passado otaku. Redundante um pouquinho, meu passado otaku. Como eram os eventos de anime no começo dos anos 2000. Tá? Eu não conheço o rapaz, ele não é meu amigo, não sei de repente se ele tá vivo ou não. Eu espero que esteja. E aparentemente esse é um site público, então qualquer um obviamente pode checar. Enfim, publicado em 18 de fevereiro de 2016, 18 de 2 de 2016, por Fábio Garcia. E ele disse o seguinte: um dia eu estava na rua voltando da banca de jornal, após comprar algum volume do mangá superfaturado, quando um otaku com bandana de Naruto me abordou. Mara, como que eram os eventos de anime na época que não haviam fotos digitais? Temos poucos registros disso na internet. Achei uma dúvida muito interessante, pois muito otaku, frequentador de Anime Friends, hoje em dia não faz ideia que rola um evento de anime desde os anos 90. E veja bem, pouca coisa mudou. Desculpa interromper um pouquinho, senhor Fábio Garcia. Sobre não tinha câmera digital ainda. Bom, se a gente está falando de anos 2000,
Bom, eu não vou checar a internet agora para consultar, isso lá tá desligado, eu poderia consultar aqui. Mas até onde eu sei, início de anos 2000 já tinha câmera digital. Se você é um adulto de 20 anos ou mais, você sabe que lá nos anos 2000, né, você provavelmente já era nascido, né? Não, se você nasceu no ano 2000, você teria exatamente 26 anos. Então, se você tem essa época ou mais, acho que você lembra que as coisas demoravam um pouco para chegar no Brasil. Coisas de país de primeiro mundo, de Estados Unidos, de Japão, Coreia. China, eu não lembro se era país de primeiro mundo nos anos 2000, talvez. Então, assim, eu acho, e é um achismo mesmo, mas você pode procurar aí na internet para confirmar, que de repente lá para 2003 já tinha câmera digital. Eu lembro vagamente que em 2005 ou 2004 ou 2003, enfim, num camelô por aqui pelo Rio de Janeiro, eles vendiam uma câmera digital, não lembro qual era a marca, e desculpa interromper o vlog, eu já volto ao assunto, né? E era uma câmera bem ruinzinha, genérica talvez, por R$ 280. Porque nesse momento a câmera digital, não sei, era 600, R$ 800, R$ 1.000, mas era muito caro, com uma qualidade muito precária. Estamos falando de início de anos 2000. Então, assim, não querendo contrariar a experiência aqui do rapaz, mas assim, então provavelmente não tinha aqui no Brasil, mas já tinha lá fora. E quem poderia viajar e trazer essa tecnologia já tinha. Então, assim, 2006, quando eu fui no meu primeiro evento de anime, já tinha gente usando câmera digital já. E tinha gente usando analógica também. Tá? Então, assim, provavelmente nesse momento que ele tá falando aqui já tinha, mas tava começando a vender talvez no Brasil, ou então era só importado, entendeu? Então não é que não existia, né? Então, assim, se eu conseguir confirmar essa essa ideia, o ano exato da câmera digital, de repente eu deixo nos comentários, ok? Mas sim, então essa época era muito normal o pessoal tirar foto analógica, escanear e enviar. No caso, ele não fez esse comentário, estou fazendo essa observação agora sobre ser uma coisa nova, né? E, enfim. Voltando aqui, ele diz ainda: o meu dever jornalístico superou o medo de uma iminente rinite e desbravou fotos escondidas no mundo do meu armário, ao lado de volumes de mangás que eu preferia esquecer que comprei, como Buzou Henki, eu espero que seja a pronúncia correta. E com a ajuda de um scanner que levei menos de 8 horas para fazer funcionar, trago aos leitores várias fotos mostrando como eram os eventos de anime no começo da década passada. Sim, porque esse aqui é de 2016. Enfim, que não é mais década passada, né? Década retrasada. Ikimasu se aventura naquela época repleta de meios tancos e animes populares na televisão. Bom, antes de continuar, ele disse que usaria uma personagem fictícia nesses relatos. Então, bom, tem fotos reais ali, mas agora eu tô com uma dúvida se ele vai falar como se fosse experiência dele ou como se fosse experiência da Mara, que é um personagem, né? Não, pera aí. A Mara, autora do blog, é um personagem criado por Fábio Garcia. Fábio, o dono desse site. Enfim, fiquei confuso. É a experiência dela, a experiência dele. Se for a experiência dela, seria dele, porque ele criou o personagem, mas ele vai falar como se fosse a Mara? Fiquei confuso. Enfim, agora, quem é que fala? Desculpa, agora tô com essa dúvida. Vou considerar o Fábio ou a Mara? Eu vou considerar a Mara, tá? Por enquanto, até tirar essa dúvida. Então, a Mara diz o seguinte, continuando.
Para começar, essa é uma tomada aérea do AnimeCon 2002, provavelmente em São Paulo. Na época, o AnimeCon era o maior evento do Buraiju, não sei o que é isso, até ser desbancado no ano seguinte pelo surgimento do Anime Friends, acredito, que trouxe a inovação de promover shows com artistas internacionais. Uma década depois, Hirobu Kageyama veio tanto ao Bujariju fazer show em evento da Yamato que desconfiamos que ele mora secretamente num puxadinho da liberdade. Bom, só para constar, Yamato é uma organização que faliu, eu acredito que tenha falido, né? E vendeu seus direitos de evento para Maru Division, né? Provavelmente você já sabe se você for de São Paulo. Então, Maru Division, obviamente, nem sempre foi dona do nome Anime Friends. E com a fusão da Omelete, a compra de ações, aí eu não sei se a Maru Division comprou de volta a parte do Omelete, mas até ano retrasado estava assim. A Omelete tinha comprado parte desse nome, do evento. Isso aqui não tem a ver com esse blog, né? Mas eu já estou comentando, né? Para quem não sabe. Se você for de outro estado, acredito que você não saiba, mas enfim. Se você for de São Paulo, você provavelmente conheceu a Yamato. Que até 2022, eu acho, organizava o Anime Friends. Enfim, eu não vou conseguir ampliar essa foto? Não tem uma opção mais... Não, pera aí. Que engraçado. Se eu ampliar o site, ele amplia o texto, amplia o fundo, mas de jeito nenhum ele amplia a foto. Aliás, para não dizer que não ampliou, parece que ampliou só um pouquinho. Ah, sim. A partir daqui ele começa a ampliar. Entendi. Bom, uma pena. Agora qual o tamanho? Qual o tamanho original? Não sei mais. Tá, enfim. Bom, eu disse que eu comentaria mais detalhes específicos no final. Então, de repente, no final eu falo mais sobre essa foto aqui. Eu, pessoa que está lendo, não é sobre a opinião da Mara, tá? Mas eu, né, já disse que eu não sou de São Paulo. Então, eu não vivi essas experiências em São Paulo nessa época. Mas eu posso falar com a minha no final. Então, anotem essa informação. Bom, continuando depois dessa foto panorâmica de algum evento, provavelmente o Mekon, aí ela diz o seguinte: até parecia organizado, né? É porque eles pagaram um lugar bem maior para o evento, pois houve uma exploração de público na edição anterior, o AnimeCon 2001. Na próxima foto, poderemos ver 3 coisas muito importantes que rolavam em eventos da época. Bagunça. Ah, desculpa, não tem vírgula. Bagunça generalizada. Eu ia colocar uma vírgula aqui. Enfim, bagunça generalizada, cosplayers de Dragon Ball e pastel de feira custando menos de R$1,50. Já tem um tempo que eu não vejo esse preço aqui, não. No Rio de Janeiro, pelo menos. Ah, mas acredito que nessa época o preço era esse mesmo. E no Rio de Janeiro também. Enfim, 3 coisas. Analisando a foto. Bom, não sei exatamente do que ela se refere. Ah. Não vou falar ainda não. Eu vou manter o que eu falei, né? Final. Me aguardem no final. E quando eu disse que tinha muito cosplay de Dragon Ball, eu falo a real. Afinal, não era incomum você achar que ia arrasar na festa com a sua fantasia de Videl e encontrar lá metade do rolê com o mesmo cosplay.
Videl, Videl, Videl. Esse aqui eu imagino que não seja cosplay, né? Enfim. Isso sem contar nos fotobombs causados pela falta de espaço pela circulação. O que é fotobomb? 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 Não vou arriscar palpite, não. Não sei. Mas eu imagino que. Não, melhor não falar nada que vai que. Enfim, deixa pra lá. Bom, Mara diz ainda. Aliás, reconhece quem são essas duas pessoas na próxima foto? Dica: são vozes. Suas vozes inspiraram personagens que até hoje recebem fanfics toscas de aspirantes a escritores. Desculpe interromper, eu sou do Rio, então não tem como responder, né? Mas enfim. São Fábio Lucindo. O quê? Ele tá aqui na foto? E Daniela Piquet. Como assim? Não, pera aí, preciso ler de novo. Ei, Fábio Lucindo seria isso aqui? Ei, de repente é, hein? De repente é. Não é esse homem aqui, esse rapaz aqui do lado. Eu não sei se vocês estão vendo o cursor do mouse, porque ele às vezes não aparece nas gravações, dependendo do programa. Mas dá pra habilitar o cursor. Então, assim, se você não estiver vendo o cursor, tem um homem de azul, né, camisa azul marinho, aparentemente. Um pouco do lado dele, um rapaz de roupa branca, blusa branca, jaleco branco, enfim, inclinado para o lado, como se estivesse olhando para as vidéias. Seria esse o Fábio Lucindo? Porque anos 2000, o Fábio Lucindo era um adolescente. Então, obviamente, ele está diferente de hoje, né? Bom, enfim, já a Daniela Piquet, eu não tenho como responder. Eu não estou identificando. Enfim. Deixa eu voltar essa estrofe, desculpe. Vamos ver se eu entendi errado. Aliás, reconhece quem são essas duas pessoas na próxima foto? Ah, tá. Ele tá falando na próxima foto? Não, a próxima foto seria essa aqui. Mas tem muito texto antes. Deixa eu antecipar. Bom, desculpe dar spoiler da próxima informação, mas vamos lá. Eu não sei. Eu não sei. Na próxima, eu imagino que ele tá falando ou dessa foto ou dessa foto aqui. Desculpe a minha ignorância aqui. Mas o certo seria: reconhece quem são essas duas pessoas na foto anterior. Agora, se ele está falando próxima foto, seguindo a lógica, na próxima foto. Próxima foto. A próxima foto é essa aqui. Ah, pera aí. Tá. Duas pessoas, de fato, tem duas pessoas. Ué, tem duas pessoas nessa aqui. Tem duas pessoas nessa aqui. Nenhum deles parece o Fábio Lucindo, não. Além do que, porque ele tá censurado. Não tem como, não tem como. Luciana Piquet, não tem como reconhecer. Não tem. Próxima foto. Mas, olha só. Ele fala próxima foto, mas tem muito texto antes. Ih, gente, eu tô perdido aqui. Desculpe minha ignorância. Próxima foto, olha só. Foto anterior, tá? Foto anterior, fotos anteriores. Próxima foto. Ignora o texto, ó. Próxima foto. Próxima foto. Seria o Fábio Lucindo esse aqui e a Luciana Piquet esse aqui? Essa aqui, esse aqui? Caso cosplay de Mario? Não sei se eu chamo bem de cosplay, né? Um manequim. Ah, enfim. Enfim, gente, vou ficar na ignorância, tá? Bom, eu vou ler novamente. Mas vamos lá. Aliás, reconhece quem são essas duas pessoas na próxima foto? Pois é, só tem duas mesmo.
Dica: suas vozes inspiraram personagens que até hoje recebem fanfics toscas de aspirantes a escritores. São Fábio Lucindo e Daniela Piquet. O primeiro era o dublador do Ash de Pokémon. Ele continua sendo dublador, mas não é mais dublador do Ash, correto? E na época ele já estava dublando a terceira temporada do anime, acredito. E a segunda é a parente do Nelsinho, dubladora da Sakura, de Sakura Card Captors. Sim, eventos de anime apostavam em dubladores no lugar de palestras dadaístas com youtubers. Bom, desculpe, eu disse que eu comentaria no final, mas deixa eu só fazer uma pequena observação. Né? Não sei se é muito viável, muito certo comparar início de anos 2000, sei lá, 2002, 2000, não, 2001, né? 2000, 2001, com youtubers, porque não tinha isso. E os eventos de anime cresceram. Tá? Então, não tinha. Então, normal, até onde eu sei. Quando eu comecei, que eu acho que já foi tarde, 2006, o ponto-alvo era cosplay e dubladores. Tinha outras coisas, tinha batalha medieval, tinha stand de venda de DVDs, que não vendem mais. E bem antes era VHS, que eu não frequentava nessa época. CDs de animes, assim, gravados de forma não oficial, se você me entende, né? DVDs e CDs alternativos. Tinha umas coisinhas aí, tinha o anime Daiko, que não existe mais, no Rio de Janeiro aqui. Aliás, em vários estados, né? Eles são de Londrina, né? O anime Daiko. Então, assim, sim, anos 2000, né? Um foco alto em cosplay, em dubladores. Mas palestras dadaístas com youtubers. É um pouco provocativo, porque nem todo youtuber, né? Nem todo youtuber vai se enquadrar nessa categoria. Tem youtubers que fazem palestras legais, palestras maduras, né? Interessante, ensinam alguma coisa. Inclusive, alguns deles são cosplays, ensinam a fazer cosplay, costurar cosplay. Coisas muito interessantes. Inclusive, alguns são dubladores. Então, assim, é muito comum uma pessoa, um dublador, um dublador, um cantor, um cosplay, ser youtuber também, tá? Mas aí tá falando que é só youtuber e mais nada, tá? Então, eu só acho o seguinte, isso aqui tem exceção, tá? Na minha opinião. Até hoje em dia. Então, assim, comparar 2001, que não tinha youtuber, com 2000, não, 2016, né, que é desse blog aí, então mais ou menos uma década de diferença, mais de uma década de diferença, não é o mesmo espaço temporal, não é os mesmos recursos, a mesma tecnologia. Enfim, anime evento 08002. Ah, não, desculpa, entendi. Seria 8. Eu não tô conseguindo identificar. Esse aqui é o ano. Seria 2002? Agosto de 2002? 3 zeros. Desculpe. Não estou conseguindo entender essas numerações. Seria 2015? Seria 2007? Onde é o ano, onde é o dia? O dia primeiro, o ano final, o mês. O primeiro é o mês. Enfim. Ela fala de alguns eventos aqui, algumas edições. Eu não consigo identificar que número é esse aqui. Eu imagino que seja edição. Mas enfim. Então eu vou ler do jeito que estava, como eu falei. Então vamos lá. Anime evento 110003. Ela diz o seguinte: mas vamos ao ano de 2003. Ah, tá, 03. Tá, então já entendi que o final é relativo ao ano.
00 seria esse zero aqui. E esse 11 seria o quê? Desculpe, eu tô com dificuldade para entender algumas coisas. Mas vamos lá. Mas vamos ao ano de 2003, quando a Yamato marcou com seu primeiro Anime Friends exatamente no dia do AnimeCon daquele ano. E o que ela trouxe de mais? Primeiro, contou com a presença de vários cosplayers. Não é cosplays, é cosplayers. Cosplay a roupa, cosplayers. Cosplayer a pessoa. Enfim, vários cosplayers que ficavam mais parados no meio da multidão que carro viajando pro litoral no feriadão. Anime Evento 05002 também trouxeram um grande palco para apresentações e shows, com direito ao som péssimo e tudo numa altura tão elevada que metade do público passava o dia seguinte enrolado em salompas. Eu acredito. Anime Evento 020002. Fora a invenção do desfile cosplay, uma área super bem iluminada para você tirar fotos dos seus personagens favoritos. Anime Evento 0002. Ah, e a presença de artistas internacionais que davam autógrafos a qualquer um. Por isso rolou antes da invenção da cobrança do meet and greet. Posso eu fazer um outro comentário? Eu leitor? A expressão meet and greet, aqui no Brasil pelo menos não existia não. Que 2002? Não tinha. Meet and greet. Mas esse blog é de 2016. Em 2016 acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Meet and greet. Um cantor, dançarino, ator, um artista ou alguém, não precisa ser um artista necessariamente, vai a um evento. Ele não faz nada, assim, não canta, não dança, ele não faz a apresentação em si. Aí não sobe ao palco. Ele vai a um espaço em que você imagina que você já conhece o trabalho dele, você paga por isso. Geralmente não é um ingresso do evento, é um ingresso específico para esse meet and greet. Por isso que hoje os eventos é como se você pagasse dois eventos. Você paga o ingresso e você paga esse ingresso para o meet and greet. Ou você compra uma pulseira para ter acesso a isso. Então, assim, não tinha essa expressão nessa época, não, no Brasil. Então, realmente, nos eventos de anime aqui do Rio de Janeiro, depois da palestra de dublagem, não concurso cosplay, você ia para uma fila separada. Qualquer pessoa de qualquer idade poderia ir. Você podia tirar foto, você podia filmar, você podia pedir autógrafo. Não pagava mais por isso, porque você já tinha comprado ingresso. Depois, isso de certa forma ainda acontece, né? Não sei em todos os casos. Eu já vi evento aqui no Rio que estava cobrando pra esse autógrafo e foto. Mas realmente, não são todos. Alguns você paga o ingresso já está incluído. Mas nessa época aí, não tinha isso. Você terminava a palestra de dublagem, você seguia o dublador para ver onde ia, porque nem sempre era falado com antecedência, às vezes sim. E você entrava lá na fila. Aí chegou a sua vez, você que decide. Tipo, eu já peguei autógrafo do Eduardo Camilo e Marcelo Campos. E lá em 2006, em um evento aqui no Rio. Certo. E até pedi para dois deles gravarem algumas falas do anime. Sensei. Não sei se isso é bom ou ruim. Essa questão de, agora que você paga o ingresso do evento e você paga separadamente para ter o meet and greet, ou seja, você paga duas vezes. Não sei, um pagamento redundante. Eu não sei se isso é uma coisa boa, não sei o que debater sobre isso, tá, senhora Mara, tá? Enfim. Bom, Anime Evento 070002. Alguns comentários a mais, alguns comentários chaves, eu falo durante o vlog, porque eu tenho quase certeza que se eu deixar pro final eu vou esquecer esses comentários, tá? Mas eu não vou esquecer
de fazer observações no final, não, tá? Mas eu prefiro fazer essas observações, esses adendos de algumas escritas, tá? Porque senão vai acumular muita informação no final, tá bom? Mas vamos lá. Ela diz ainda, mas o Anime Friends sofreu com um baque em sua segunda edição, pois o evento mudou de local e foi para o estado das Américas, praticamente uma kitnet escura que precisou comportar milhares de otakus em 4 dias de evento. O local era abafado e sombrio, deixando qualquer foto que você tirasse parecendo promo do novo Atividade Paranormal. Desculpe, Mara, interromper mais uma vez. Prometo que eu vou parar com isso, mas. Assim, só uma informação boba, assim. Não sei se você se importa com isso, mas. Não estamos mais nos anos 2000, tá? Então. Assim, a palavra otaku ela não foi criada no Brasil, obviamente. Então, assim, não tem o mesmo entendimento que tem no Japão. Mas entenda que o otaku não é uma pessoa. O otaku é um hobby. Tudo que o japonês que é viciado em uma coisa, ele é otaku de alguma coisa. É viciado em culinária? É otaku de culinária. Ele gosta de artes marciais? É otaku de artes marciais. Ele gosta de anime? Ele é otaku de anime. Otaku é o que ele gosta. Otaku não é o que ele é. Ser humano não é otaku. Essa informação está errada, tá? Você pode chamar, se você quiser, otaku no Brasil, sei lá, um ser humano aí, se você quiser, gosta de cultura japonesa, você é otaku. Aqui eu acho que ninguém vai contestar. Mas você já sabe que isso, segundo a cultura do Japão, está errado. Entendeu? Ser humano não é otaku. Otaku é o que ele gosta. Tá? Só reforçando aqui, mas enfim, você a cultura do Brasil é outra. Você pode considerar o que você quiser, tá? Mas enfim. Bom, eu não vou falar de fotografia aqui, mas realmente até que hoje em dia tá melhor sobre isso, tá? Iluminação dos eventos. Eu já fui com uns lugares também, né? Depois que eu passei a ter câmera digital, que tava bem escuro e as fotos saíram escuras, aí eu pensei com o flash, mas aí a foto ficava branca porque o flash estourava, né? Porque eu tava aprendendo a fotografar, ainda estou. E infelizmente assim, alguns lugares, por exemplo, lugares que tem projetor de jogo ou de anime, aí eles apagam a luz para ficar o projetor ali, porque senão a luz vai interferir, né? Vai ficar. Enfim, você sabe, né? Se você usa um projetor, não é legal você deixar uma luz acesa na mesma sala, né? A não ser que a luz esteja mais afastada. Então, tipo, vai tirar uma foto de uma sala dessa, vai ficar escuro, a não ser que vai ficar iluminado é o projetor. Algumas salas eu vi assim, mas hoje em dia, praticamente todos os eventos que eu vou no Rio de Janeiro tem uma iluminação razoável. O que incomoda assim nas fotos, né, que às vezes colocam aquelas luzes de discoteca, né, que fica girando pelo palco e fica mudando de cor, né, várias luzes coloridas em movimento aí, isso atrapalha um pouquinho nas fotos. Em relação a má iluminação hoje em dia, eu acho que assim, um ou outro evento tem, quase não tem hoje em dia. Então não sei como é que tá em São Paulo, mas imagino que esteja melhor. Porque a gente sabe que São Paulo tem mais recursos que o Rio de Janeiro. Tá. Mas isso aqui, anos 2000, então, assim, aceitável. Tá. Enfim. Anime evento 150003. Sim, já tinha Costocos na época. Desculpa a minha ignorância. O que é Costocos? Cos de cosplays? Não, costosos. 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 Desculpa aí, pessoal de São Paulo. O que é isso? Não sei. Parece que assim, menos do que eu esperava que sabia. Bom,
Isso sem contar que o Anime Friends 2024 foi o primeiro evento a contar com a participação oficial da Nintendo no Bujuraji. Aliás, Burajiju, trazendo muitos jogos de GameCube, campeonatos e assustadores personagens da empresa inflados como um boneco de posto. Totalmente verdade. Olha, ser sincero, eu não vi isso aqui no Rio de Janeiro, não. Né? Mas assim, eu não frequentei 2003. Então, aliás, 2004, eu não frequentei, não. Então, não sei. Se o meu primeiro evento foi 2006, já não tinha esse boneco aqui no Rio de Janeiro, não. De repente, 99 a 2004, 2003, de repente tinha. Nunca vi, nunca vi. Eu fui em São Paulo 2023 e 2025. Não vi esse boneco nos eventos, não. Aliás, eu nem me frente, só que eu fui em São Paulo. Não vi, não. Não vi mesmo. Ainda tem esse boneco? Enfim. Bom, como o espaço do evento era péssimo, começou a tradicional mania dos otakus de tirar foto com... Aliás, em qualquer canto. Desculpe. Como o espaço do evento era péssimo, começou a tradicional mania dos otakus de tirar fotos em qualquer canto. Foto na passarela do metrô Barra Funda? Sim, isso rolava. Caraca, dentro da estação de metrô. Bom, já estive lá. Óbvio que se você for paulista, você provavelmente já foi, né? Mas você sabe, né? Sou de outro estado, então... Tô vendo que o pessoal não tem medo nenhuma, né? De roubarem sua câmera digital, né? Provavelmente... Aliás, câmera digital... Como que você tirou... Ah, não. Desculpe. Câmera analógica. Câmera analógica. Anos 2000, 90 e 2000, não era muito raro as pessoas terem câmeras analógicas em... Assim, evento não é só de anime, né? Tipo aniversário, ano novo. As pessoas tinham condição de comprar uma câmera analógica. Então, não era uma coisa que chamava muita atenção, porque era comum. Câmera digital, eu acredito que, como novidade, né, provavelmente chamava atenção. Né? Celular, 2004 já tinha celular com câmera. Eu tive meu primeiro celular com câmera em 2005, então em 2004 eu não sei. A qualidade de câmera de celular de 2004, se existir, eu acredito que seja qualidade parecida com isso. Mas isso aqui é uma câmera analógica, então provavelmente ele escaneou e passou para o computador. Né? Eu aqui falando, né? Vamos lá, voltando a Mara. Foto de grupo de Final Fantasy VIII. Na frente de carrinhos de cachorro quente oportunistas? Sim, também rolava. Safados, né? Eles foram lá só pra sair na foto dos cosplayers, né? Safados. Oportunistas. Foto em pracinha para os cosplays de anime flopados da Locomotion tirarem suas fotos? Claro que rolava. Pracinha, que pracinha é essa aqui? Você é de São Paulo? Reconhece? Reconhece, né? Você é de São Paulo, né? Locomotion. Isso aqui é o nome do local? Cara, Mário, desculpe interromper de novo. Tá ficando chato isso, né? Eu tenho que parar de interromper e falar só no final. Mas, muito estranho isso. Parece que eu tô vivendo uma nostalgia que não é minha. Um passado que eu não vivi. Sabe? Nostalgia é o passado que a gente viveu. Você já teve a sensação de viver um passado que você não viveu? Eu acho que isso não existe. Porque assim, as minhas lembranças do Rio de Janeiro, elas estão tentando se assimilar com eventos de São Paulo que eu nunca fui. Aqui, eu já vi cosplay de falei besteira. Eu já vi cosplay de Squall, de Rinoa, de Final Fantasy e esse aqui é o Irvine? Acho que não. Sofia. Não, no Rio de Janeiro eu vi o Squall, a Rinoa, Irvine, a Cast, eu acho que se escreve Kist, que é a professora lá da Garden, no Rio de Janeiro. Foi o máximo que eu vi na minha época.
Era mais ou menos assim a qualidade também. Cid, eu nunca vi como cosplay aqui no Rio de Janeiro. Ah, esse aqui tá com a arma aqui é o Laguna. Laguna. Tá. Só tô falando dos personagens, não estou falando de spoiler. Afinal, um jogo é de 98. Se você não jogou, eu acho que você não vai estar muito preocupado com spoiler de um jogo de mais de 40 anos atrás. Faz tempo, tá? Enfim, desculpe essas interrupções, tá? Voltando aqui. Mara continua. Fotos em grupo eram sempre um sucesso, mas a gente está aqui para analisar o cenário. Repare nos cosplayers, aliás, desculpe, repare nos banners anunciando Combo Rangers pela Panini e o site Anime Pro, percursor da editora Nipop. E aqui temos duas coisas que muitas pessoas juram que ficaram nos anos 90, sem saber que continuam até hoje. À esquerda temos um vendedor de filmes para máquinas fotográficas. E à direita temos Sérgio Peixoto, editor de revistas especializadas e organizador de eventos que tinha um fã-clube e andava com um megafone insuportável. Ah, tá. Tá falando desse homem aqui? Eu realmente não conheço. Na foto anterior, imagino que seja uma circulação aleatória pelo evento, né? Você ia encontrar alguns cosplayers. Provavelmente a pessoa que tirou foto pediu pra eles fazerem alguma pose. Provavelmente. Bom, na época já rolavam campeonatos de Pokémon, surpreendendo você, leitor, que acha que o competitivo do jogo surgiu outro dia e que você é o pica das galáxias. Brendando com aplicativos ilegais. Isso que separa os jogadores são os pré-históricos Cabo Game Link. E não vemos nenhuma extensão exposta porque os Game Boys funcionavam com comendo pilha AA pra caramba. Desculpa, eu vou evitar a palavrão, né? Porque vai ter criança vendo esse vídeo aqui. Cara, tá vendo que eu tenho que interromper e fazer comentários? Pô, cabo Game Link, cara, essa é coisa de anos 90, entendeu? Assim, comparar com hoje em dia. Sabe, não sei se tinha infravermelho, Wi-Fi, Bluetooth. Eu acho que não tinha isso não. A forma de transferir Pokémon de um Game Boy pro outro é via cabo físico, cabo Game Link, né? Game Boy, assim, não vende mais oficialmente. Você pode comprar usado, né? Enfim. No Japão ainda vende, oficialmente, nas lojas. Fechado ainda, mas é outra cultura, né? Enfim. Mas sim, eu te entendo. Né? Apesar de que também foi uma época que eu não vivi, não só que eu sou de outro estado, mas eu não cheguei a ver isso aqui no Rio de Janeiro. Quando eu comecei a frequentar, que tinha a LOP, Liga Oficial Pokémon, que agora tem só em São Paulo, não tem mais no Rio. Então, assim, já estava no Nintendo. Acho que já tinha Nintendo DS ou veio depois? Não sei. Até onde eu sei, 2006, não estava mais usando Game Boy nos eventos, não. Aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, tinha Liga Oficial, sim. No caso, jogavam card game de Pokémon, né? Pokémon TCG. Enfim, e em alguns eventos, né? Na verdade, em muitos, né? Tinham gameplay de Pokémon ST de Nintendo 64, Pokémon Stadium 2 de Nintendo 64 e Pokémon Colosseum, Coliseu de GameCube. Sim, já tinha Pokémon Coliseu. E era isso. Ah, e Pokémon Advance já. Então provavelmente pessoal, né, dessa salinha jogava Pokémon Advance também. Não sei como é que o Pokémon Advance se conecta, se é via cabo ou se é via infravermelho. Não sei. Enfim.
Mas não era campeonato aqui no Rio de Janeiro, não, necessariamente. Era free play, jogada livre. Aliás, campeonato geralmente era de kart TCG. Certo. Aí acho que um ou outro evento é, tinha talvez campeonato de Pokémon do GameCube e no máximo Pokémon do Nintendo Wii. Que eu acho, já acho que 2006, que não é essa época aqui, né, mas 2006 na minha época, já tinha Nintendo Wii. Então, comigo foi assim. Então isso aqui é o quê? É bem antes. E aí, se sente velho? Se você for criança, cara, nada disso tá fazendo alguma diferença pra você. Porque provavelmente você tá começando a frequentar agora. Pois é. As coisas não começaram na nossa época. Não começaram com a gente. As coisas têm um início. Enfim. Voltando a Mara, ela diz o seguinte. Também é curioso ver que a idade dos participantes dos campeonatos de Pokémon no começo dos anos 2000 é igual à idade mental do Fandom atualmente. Ah, cara, totalmente verdade. Não tenho como contestar. Não tenho nada para falar. No caso, a Mara diz: não tenho nada para falar sobre o local ou o evento, mas adorei a cara de susto do rapaz oriental ao ver seu almoço interrompido pela aparição da vovó Kaede de Inuyasha. Vovó Kaede. Kaede. Não é só ele não. Olha o pessoal atrás dele, esses dois rapazes atrás. Pô, o cara de vermelhinho tá tranquilão, pô. Ah, de boa. Agora, ele e os dois atrás, pô. Olha lá, de fato. Estaria eu no período Sengoku? Não, o cara de trás tá assustado com ele. Quem tá assustado com a vovó Kaede. E o rapaz de vermelho tá tranquilão, tá só de boa nessa zoeira aí. E terminou. Assim, não sei se os comentários importam. Vamos ver os comentários sim. Não me leva mal, não vou ler tudo não, né, para poder falar minhas opiniões pessoais, que eu já antecipei. 43 comentários em meu passado otaku. Enfim. Bom, como já terminou os relatos do evento em si, então não tem problema eu comentar mais a fundo, né? Então, esse é o nome? Agronopolos. Um nome diferente? Agronopolos disse: de boas, a foto com o Peixoto parece que ele tá bem com a mão nas calças segurando o joystick dele. Gente, tem criança aqui, cara. Pior que eu entendi o que ele quis dizer. Ah, cara, um analfabeto entendeu o que ele quis dizer, cara, francamente. Francamente, cara. Tem criança vendo aqui, cara. Bom, Guina disse: bem interessante a matéria. Concordo. Márcio disse: saudade de Locomotion. Muito bom, Mara. Em Porto Alegre sempre foi a mesma bosta. Ah, não tô vendo as datas, tá? São todas de 2016, ó. 18/2, 18/2, 18/2, tá. 18/2 também. Gu disse: gostei da Japinha fazendo cosplay da Videl. Como ela tá hoje? Alguém tem o Facebook dela? Cara, meninas aleatórias, com todo respeito, né, de eventos de anime, cara, elas vão estar bem diferente. Uma adolescente, sei lá, cara. Elas devem ter o quê? 30, 40 anos hoje? Né? Se aquela foto for dos anos 90 ou início dos anos 2000? Só eu, que fui no primeiro evento com... Não sei se eu devo dizer a minha idade, né? Não, deixa quieto. Deixa quieto. Mas o pessoal que frequentava lá dos anos 90, né? Até hoje, tá com mais de 40 anos. Então, assim, se aquilo é 2002, 2003, 2004, ela tem pelo menos mais de 30. Ela tem 35, quase 50 anos. Eu acho que, assim, para você ver uma pessoa dessa, assim, aleatoriamente pelo mundo, vai ser um pouquinho difícil de reconhecer, né? Você sabe qual é o nome que ela usa nas redes sociais?
não necessariamente usa o nome oficial de documento, né? Bom, Henrique Picanso, em 18 de 2 de 2016, às 12h06, disse: que bosta! E pensar que outro dia fui em um pequeno, em um que pouquíssimo difere desses eventos. Lúcia Jimenez, em 18 de fevereiro de 2016, às 12h12. Quem seria o Vegeta ao lado do Super Mario inflado com o preço dos mangás? Acho que poderiam aparecer mais fotos vintages do seu armário para iniciarmos uma apuração. Não entendi muito bem o que eu quis dizer no final, mas tudo bem. Por que o Vegeta se escondeu? Não entendi. Tissus disse, em 18 de fevereiro. Enfim. Tudo 18 de fevereiro, né? Às 13h48 disse: curti essa Sailor Júpiter. Também. The Fool disse no mesmo dia: só falta um post falando dos eventos da Abrademe, o Mangacon XD. Não vou ler esse nome não, tá bom? Não existe nenhuma foto dos anos 90? Que pena. Bom, esse vlog é mais relacionado aos anos 2000. Apesar que ele falou de um pequeno pedaço dos anos 90, né? De fato, começou nos anos 90, os eventos do anime. Que pena que eu não consegui frequentar nessa época. Mago, na mesma data, disse: parece com o primeiro evento que fui. Também parece. Não, o meu primeiro evento foi um pouquinho melhor. Enfim, parece com o último também. E com todos os outros antes e depois, etc, etc, etc. O primeiro evento que eu fui? Não, foi bem melhorzinho, cara, pra 2006. Aliás, como foi praticamente o primeiro, o melhor, ou um dos melhores eventos do Rio de Janeiro, de geek, né, evento de anime, então ele foi super bem elaborado, cara, teve muita coisa, né? E as fotos colocaram lá, o Cosplay BR, Cosplay Brasil, foi lá no primeiro evento que eu fui lá em 2006, então tirou fotos, provavelmente tá na internet já, então foi um evento bem organizado, então foi melhor do que isso. Eventos como, não sei se eu posso falar sim, posso falar, por que não? Eventos como Carioca Anime Place, chega perto do básico, mas ainda assim eu acredito que seja melhor, um pouco melhor que o que aparece nas imagens aí, certo? Enfim, o Jason David Frank, o Power Ranger verde, acredite, eu acho que o primeiro e último evento de anime que ele veio no Rio de Janeiro foi um Carioca Anime. Eu tirei foto, eu não sei se eu tenho essas fotos ainda. Eu tirei foto dele com a minha Fujifilm Finepix S4000. Não recomendo essa câmera. Enfim, mesmo para época. Enfim, evento simples, evento de um dia no Rio de Janeiro. Teve atração internacional. Não, mas aí já foi em 2012, né? 2012, 2013, acho que foi 2012. Mas evento lá de 2006, 2007, que acontecia aqui no extinto Clube América, não é o time de futebol, mas o espaço físico, na Tijuca, eram melhorzinhos que nessa foto aí. Então, assim, gente, teve evolução nos eventos, sim. Não é necessariamente a mesma coisa. Um ou outro, assim, evento simples, às vezes, assim, evento gratuito, evento muito, 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 muito simples, né? Eu coloquei um evento parecido, vídeo desse evento parecido aí no canal. Não sei se vocês estão vendo no canal Cosplay Event ou se vocês estão vendo em outro canal, se a pessoa baixou o vídeo e repostou. Não tem problema nenhum, eu autorizo fazer isso, tudo bem, tá? Você pode pegar o meu vídeo e colocar no seu canal se você quiser, tá? Não, eu especificamente não me incomodo de você fazer isso. Mas, se você fizer isso em canais alheios, pelo menos pergunta se você pode baixar o vídeo e repostar, né? Porque alguns baixam o vídeo inteiro, não fala nada, não acrescenta nada, posta o vídeo como se fosse dele. Tipo, não baixei, não vou colocar comentário, não vou dar minha opinião. Não, vou colocar o vídeo inteiro do jeito que ele tá no meu canal e aí que se dane. Não é bem assim, né? Mas enfim. Mas o evento que eu filmei, independente de qual canal, o evento que eu filmei,
Mini Dragon no início desse ano, que eu não sei quando você está assistindo, mas em janeiro, 4 de janeiro de 2026, domingo, que era para acontecer no dia anterior, sábado. Pô, esse evento específico, tudo bem. Esse faz sentido comparar a essa realidade aí de eventos pequenos, né? Pouco espaço, pouca estrutura. Porque assim, era pra ter, assim, no Anime Dragon, era pra ter concurso de cosplay. Não teve, porque faltou candidatos. E anos na minha vida indo pra eventos, foi a primeira vez que eu fui e não teve cosplay por falta de candidato. O concurso cosplay por candidato, que teve circulando pelo evento, né? Aí, o mais próximo, teve um evento que eu fui, em 2012 ou 2013 ou 14, que teve desfile, eu participei do desfile, mas no concurso em si, nas apresentações, teve só uma apresentação e o cara perdeu porque extrapolou o limite de 1 minuto no individual. Então não foi exatamente sem candidato nenhum. Mas o Anime Dragon foi o primeiro. Assim, o evento foi bom porque ele se propõe, porque é de graça, né? Aconteceu ali no condomínio, né? No salão de festas. É um evento pro pessoal local, né? Um evento local pro pessoal local do condomínio. Tanto é que não teve muita divulgação. Estou falando aqui do Rio de Janeiro, né? Especificamente. Aí, nesse caso, não teve concurso cosplay. Né? Não teve muita... Teve palestra com dubladora, né? Enfim, teve um quizinho aí, teve mais coisinhas aí. Né? Então, assim, mas isso eu tô falando que é um evento pequeno, muito pequeno. Tanto é que é de graça. Agora, o evento hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, que tem menos estrutura e dinheiro para eventos, assim, os eventos aqui estão melhorzinhos, estão melhores do que o que apareceu na foto. Então eu não sei se é um exagero assim, clickbait, ou se foi um evento assim, de repente, no interior. Se for um estado, um interior que não tem muito recurso, pô, vamos levar isso em consideração, né? Não sei. O evento é do quê? Do Nordeste, a condição não é muito favorável. Não sei. É compreensível. Agora, em São Paulo, não sei se de qual estado você está falando, mas em São Paulo, eu acredito que o evento menor que seja não chega a ser tão pequeno assim. Então, enfim, tá? Minha visão sobre essa situação. Vamos lá, MC ou MC, aí já, enfim, seria o alter ego careca e gostoso da Mara na foto do Mario? Não sei se responder. Eu acho que é alto ego, não alter ego. Enfim, tanto faz. Alter ego, né? Não sei, não sei. Boa pergunta. Otaku doente disse: Uá, 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 uá. Aquele cosplay de Gundam. Eu ri pra caraca. Aqui sozinho. Quem reparou no Ninja Jiraiya saindo de mansinho no canto? Eu acho que a gente viu, hein? Esse é ninja mesmo. Ruá, ruá, ruá. Pensei que fosse fazer piada com esses dois cosplays. Sérgio Peixoto, editor da revista especializada. Editor de revistas especializadas. Desculpe. Minha leitura aqui. Sérgio Peixoto, editor de revistas especializadas e organizador de eventos que tinha um fã-clube e andava com um megafone insuportável. Aquele que tá com a mão atrás, né? Com as mãos atrás, que a gente viu. Poderia ter colocado o famoso especialistas, PFF. Mas o que aconteceu com ele? Nunca ouvimos mais falar. Não deve ser relevante mais ou nunca foi. Ou pode ter falecido, né, cara? Infelizmente, né? As pessoas falecem. Ou desistiu da área, ou tá trabalhando com outra coisa, ou montou o próprio negócio, ou virou CNPJ, virou autônomo, virou fotógrafo, filmmaker, editor, virou youtuber, quem sabe? Cresceu na vida, tá investindo em bolsa de valores, casou e foi embora. Investiu num negócio grande, virou sócio e foi embora. Vai saber. Ele pode ter se dado bem na vida. Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Vai que ele se deu bem. Bom, The Fool disse:
Otaku doente, se referindo à pessoa. Peixoto tá com um grupo no Facebook, o Animax, o máximo em animação japonesa. Além disso, ele tem um blog com o mesmo nome, aqui, www.animaxmagazine.com. Ué, você vai me obrigar a logar aqui, o pessoal vai ver minha conta, né? Só pra ver isso aqui, não. Vocês que quiserem aí, vão em animaxmagazine.com. Mas aqui é um site, não confunda com o site Animax, que não existe mais no Brasil. Acho que ainda existe nos Estados Unidos e Japão. Sim, teve um canal no Brasil chamado Animax. Que pena que não existe mais. Enfim. Miffisil Daniel disse: The Fool, putz, agora lembrei que ainda tenho algumas revistas Animax em casa. Zé Panda: entra no site da Abrademe, vejam os eventos dos anos 90. Vírgula, faltou uma vírgula aqui. Aquilo era coisa trash. Vale ressaltar que essa foto que temos o primeiro cosplay de Vegeta. Cadê o Vegeta? Não, pera aí, eu li errado. Entra no site Abrademe, veja os eventos dos anos 90, vírgula. Aquilo era coisa trash. Vale ressaltar essa foto que temos o primeiro cosplay de Vegeta. Não, a gente tá falando da foto aqui. Cadê o Vegeta? Cadê o Vegeta? Vegeta... Ah, aqui o número 17, encontrei. As Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Caraca, essa aqui, bem no canto direito, esqueci o nome dela, a locutora do Torneio das Trevas, de Yu Yu Hakusho. Esqueci o nome dela, não acredito. Vergonha pra mim, vergonha pra minha vaca, vergonha pra toda a minha família. Como eu esqueci esse nome? Cara, esse bicho de pelúcia aqui, que na verdade é uma pessoa, provavelmente. Ah, esqueci o nome dele também. É de Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Vergonha pra mim, vergonha pra minha vaca, vergonha pra toda a minha família. No canto esquerdo não reconheço, tá virado pro lado. Tá. Taxidomask, ou Taxidomask, atrás do número 17. Atrás do número 17 também à direita não reconheço. Esse rapaz à direita provavelmente é o Vegeta. Do nosso lado esquerdo da Agome. No caso, lado direito da Agome, porque a gente está vendo de frente, né? Que, por sua vez, está do nosso lado direito. Quer dizer, do nosso lado direito, a gente está vendo à direita dela a Chun-Li, que, por sua vez, do lado dela, da Agome, é do lado esquerdo a Chun-Li. Porque é uma questão de perspectiva, né? Como a gente está vendo de frente, a direita dela é a nossa esquerda. Então, a esquerda da Chun-Li, que é a nossa direita, não estou reconhecendo. E a esquerda dela, que é a nossa direita, é a que eu falei, né? Do Torneio das Trevas, né? Apresentadora do Torneio das Trevas. Cara, esse Vegeta tá muito diferente. Cadê o cabelo, né? Pra cima, não é possível. Essas ombreiras, tudo bem. Pra anos de 90, início de 2000, dá pra aceitar. Né? 90, tá falando 90, né? Pois é, gente. Qualidade da época era isso aí. Normal. Enfim, Carol Rimura disse: é tão lindo saber que tem mais gente que lembra do megafone horroroso do Peixoto. Tem gente que conheço que faria uma retrospectiva sobre os eventos dos anos 90. Eu faria se eu fizesse parte. Se interessar, XD. Não vou ler esse nome aqui não, tá? A Rai alguma coisa disse: 2 fatos inesquecíveis dos eventos da Abrademe. O Daniel, de cosplay de Gate. Enfim, disputou com uma arma e fez mó fumaceira no palco com direito a Wendell Bezerra pedindo pra galera abanar fumaça pra fora.
E o Joey Higashi, que mostrou a bunda e depois a organizadora do evento subiu no palco para dar lição de moral nele. KKKKKKKKK. Pô, com certeza seria pior se ele fizesse hoje, seria expulso do evento. Acho que seria expulso para sempre, hein? Jaske disse: lembro de um evento que fui que teve uma apresentação de cofre que saiu destruindo os cenários todos. Bons tempos. Leandro disse: ou seja, exatamente a mesma coisa que temos hoje. Temos hoje. Caio disse: muito bacana o texto, mas acho que poderia aprofundar-se no perfil do público. Desculpe. Muito bacana o texto. Mas acho que poderia aprofundar-se no perfil do público que mudou muito desde então. Sim. E faltou falar sobre outras áreas que evoluíram, como AnimeQ, livre, que a gente levava o CD e cantava em cima da música cantada pela falta de disponibilidade de karaokê em MP3. E concursos que a Yamato profissionalizou com equipamentos e premiações, elevando o nível. Também a parte de concursos de cosplay, que começou a dividir em duas vertentes. Eu me orgulho de fazer o meu garimpo a 25 à procura de itens fidedignos. E pago uma costura e fica lindo nesse cosplay. Além disso, também haviam as bandas, normalmente uma ou duas. Uma ou duas. Pouco valorizadas essas bandas. E que hoje são dezenas. Das melhores às piores. Cada uma com seu estilo próprio. Mas todas guerreando por um espaço na concorrida agenda do UAF. Temos que lembrar também que antes era primeiro evento AnimeCon, passou a 2, segunda, a ser AnimeCon e Expo Anime. Depois 3, a C, EA e Anime Friends. E por um período tivemos diversos eventos, mais estruturados como os da AF e mais roots, como os regionais OZ Anime, Anime ABC, que ainda existe, etc. Fora os que não eram em São Paulo. Sim, sobre o público, acho que a mudança de maioria de nerds que não se encaixam para a maioria de vi Naruto na Globo mudou muito o teor dos eventos e acelerou o processo de desgaste do formato. Para mim, mudou minha vida. Me ajudou a me dar autoestima, coisa difícil para nerds daquela época. E me trouxe muitos dos meus trabalhos e mais especiais amigos que tenho hoje. Agradeço muito isso ter feito parte do meu passado. Obrigado por ter lembrado disso. Pois é, um desabafo, né? Nada a comentar por enquanto. Exotaku Recuperada disse: eu comecei a frequentar nos anos 90. Lembro desses eventos também. Apesar de parecerem iguais aos de hoje, existia uma diferença básica. Íamos aos eventos para ver animes, já que internet discada e computador escasso nos levava sempre a fansubs da liberdade. Tenho ainda minhas fitas mofadas e guardadas. Ir ao evento era a melhor forma de conhecer animes novos e descobrir quais as novidades no Japão, já que não tínhamos esse acesso. O preço era muito mais em conta em algumas empresas curtiam patrocinar. Houve um evento na São João que distribuiu o Guaraná de graça. E o cachorro quente era R$2. Foi o primeiro evento com AnimeQ que tivemos. Os cosplays eram poucos e não tínhamos eBay para importar tecido e peruca decente. Logo era coisa difícil de se fazer. E mesmo assim tivemos nossas lendas como a Asuka da
poupança avantajada, e o dia que pegaram Sailor Moon e o Goku se pegando no banheiro. Sobre o Peixoto, ele ainda escreve para a mesma revista, digital agora, e também faz eventos menores de anime. Eu encontrei ele, por acaso, há 4 anos atrás. Né? Estamos falando de 2016. E há 4 anos atrás, em 2016, num evento, onde ele tentava com toda pompa e orgulho dizer: você sabe quem sou eu? Ou melhor, você sabe quem eu sou? E por dentro eu ria, porque eu também entrei no coro Matem o Peixoto, que era piada recorrente entre 2001 e 2003. Eu sei sim. E o megafone voltava às lembranças, junto das pantufas que usava nos eventos. Quem usava as pantufas? Faz ele ou você? Enfim, tá acabando. João Almeida. Legal o post. Lembro que na AnimeCon de 2000, que foi na Casper Libero, cheguei a ir no primeiro dia e desisti por conta da fila, que deveria ter umas 50 pessoas. Achei um absurdo, mas fui no segundo dia. Assim como em outros eventos, como a Expo Anime, que rolava todo dia, todo último ou primeiro domingo do mês. Uma das primeiras atrações dos eventos eram, por incrível que pareça, a exibição de animes. Haha. Na época, pouco se tinha acesso a animes além dos que estavam presentes na TV. E clubes de VHS, sim, VHS, como Loon's Club, eram a única forma, e era paga, de se ter acesso a outros títulos. Com isso, os eventos eram uma ótima forma de conhecer séries novas ou pouco conhecidas na época. Tinha até uma sala de cinema na Casper Libero exibindo os animes novos. Lembro de assistir Vampire Princess Mayu, sem contar que muitas das coisas que eram vendidas nos eventos eram só lá que poderiam ser adquiridas. Não comprou? Só no próximo. Comprei 1 ou 2 originais de mangá de Dragon Ball Z. Caríssimo, R$ 60. Mas na época era bastante dinheiro mesmo. Totalmente verdade. Eu peguei uma parte dessa época aí, dos anos 2000. Tipo, eu só via vendendo no evento de anime, mangás. Eu não vi vendendo em nenhum lugar. Já tinha Mercado Livre, né? Enfim, não tinha AliExpress, não tinha Shopee, não tinha Gearbest, que faliu, né? Então, assim, para você ter cosplay, você tinha que conhecer uma costureira ou costureiro, enfim, especializado no assunto. Você comprava o material, levava para ele ou ela, vai saber como se identifica, e ele ou ela, vai saber como se identifica, fazia. Não tinha essa de, eu vou comprar um cosplay pronto no AliExpress e chega na sua casa de 1 a 3 meses. Às vezes, por sorte, muita sorte, uma semana. Não tinha isso. Hoje em dia, gente, vocês têm muita facilidade. Quer um cosplay de Titus, ou de Yuna, de Final Fantasy X? Pesquisa a sua numeração, pesquisa a sua numeração equivalente ao exterior, ao gringo, e compra no AliExpress. Compra pronto. Em relação a dinheiro, eu não sei qual que vale mais a pena no sentido de mais barato. Mas você encontra praticamente tudo pela internet. Pronto. Com a espada, inclusive, do Titus e com o bastão da Yuna. Com o cajado da Yuna. Não tinha isso aqui, não. Tinha uma empresa, uma microempresa que fazia cosplay aqui no Rio de Janeiro. Não vou mencionar o nome dela. Ela fez algumas besteiras. Não acho que ela merece ser mencionada, né? Apesar de que... eu não fiz cosplay com ela, mas de certa forma ela fez parte da minha vida, né? Que eu participei de um evento, usei um cosplay. Talvez o primeiro cosplay que não era meu, mas que eu usei na vida.
graças a um afiliado dessa empresa que não tem mais no Rio de Janeiro, que fez cosplay. Eles tinham até um site. Então, assim, para fazer cosplay no Rio de Janeiro, a gente recorria, quem tinha dinheiro, a eles, porque eram caros. Ou a costureiros ou costureiras que você conhecesse. Agora não. Você pode até comprar cosplay usado no Mercado Livre. Ou cosplay novo no Mercado Livre. Ou no AliExpress. Com acessórios tudo. Tá? Muita facilidade. Queria eu ter isso lá em 2007. Né? Não sei se eu devia ter falado na época, né? Mas... Enfim. Comprei material. Levei a costureira. Paguei, obviamente, no ajustamento. Peguei cosplay, paguei o valor final, fiquei com cosplay. Foi R$ 170. Cosplay que eu tenho até hoje. No caso, Shake de The Last of Zelda. Ocarina of Time. Ocarina of Time. Time. Como é que pronuncia time em inglês? É time, né? Time não é. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bom, eu tenho esse cosplay ainda. Eu não me desfiz dele, eu pensei em descartar mesmo, jogar fora. Tá muito velho, surrado, né? Mas eu não decidi ainda, jogo fora, não jogo fora, enfim, tá aqui. Mas entende? Agora se eu quiser um cosplay, cara, tem uma loja aqui no Rio de Janeiro chamada Cos Fantasy. Não confunda com o evento Cos Fantasy Fest. A loja Cos Fantasy, no bairro do Flamengo, tem cosplays prontos que você pode comprar lá. Eu não sei se é feito por encomenda, mas tem alguns prontos. De repente, se você é do Rio de Janeiro, da capital, você quer comprar um cosplay feito sob encomenda, vai lá e pergunta se eles fazem sob encomenda. Feito pro seu corpo. Tá? Pois é. Loja física que vende cosplay, tipo, é só você ir lá, olhar, pagar e comprar. Não tinha isso em 2007, não. Você tinha que levar foto, várias fotos, explicar o que você queria, tirar a sua medida, você pagava e você levava o material, obviamente, ou eles tinham material, mas você tinha que pagar. E você voltava de 1 a 3 meses para pegar, podendo atrasar ainda mais. Tá? Agora, de repente, você vai lá na Cos Fantasy Fest, tem cosplay que você quer, você paga e você leva. Não esquece de pagar, tá? E aí? Se um dia eu tiver bem de dinheiro, que eu não tô agora no momento, eu não pretendo participar de concurso cosplay, não. Mas, pra circular em evento, acho que eu vou comprar um ou outro aí no AliExpress, talvez no Mercado Livre. Tá? Eu comprei cosplay pra um amigo no ano passado, do Genso Akabayashi. Wakabayashi, né? Kenzo Wakabayashi. O goleiro de Super Campeões, Sensei no original do Japão. Eu comprei no eBay pra ele. Ele me pagou, obviamente, né? Cara, foi uma gambiarra. A gente comprou pela internet, mas veio dos Estados Unidos. E a loja não importava no Brasil. Não importava pro Brasil, na verdade. Então, teve que falar com o vendedor para ele acrescentar essa região de compra. Aí a gente pagou, teve que pagar, né? Teve que pagar a taxa de importação. Chegando no Brasil, chegou na Receita e ainda teve que pagar o valor para a Receita Federal para liberar isso aí. Então é como se a gente pagasse taxa 2 vezes. Não acho que valeu a pena pagar no eBay, não. Tá? Não acho. Porque ou você paga a taxa incluída, né, de importação e pronto, ou chega aqui e você paga a taxa de importação. Agora, pagar a taxa para importar e pagar a Receita Federal, ou seja, importação 2 vezes, pagamento redundante, não sei se é justo isso não, mas enfim. Tá? Não recomendo compra de cosplay pelo eBay. Outras coisas valem a pena. E quando o vendedor acrescenta o país, no caso o Brasil, né? Quando ele acrescenta o país que você quer, aí vale a pena. Entrar em contato, pedir para ele acrescentar, aí maior dor de cabeça, maior rolê, tá? Bom,
Já tô ficando rouco aqui, eu vou tomar um pouco de água. Não, não vou fazer isso não, porque senão vai ficar um silêncio aqui no vídeo, né? Não pretendo editar esse vídeo não. A ideia é ser natural, sem edição. Tá, só se precisar. Bom, Gregory Candales disse: e o medo de se achar numa dessas fotos? AnimeCon 2002 foi onde o meu namorado começou. Estamos juntos até hoje. Viva os animes. Parabéns, Gregory. Não sei se você é homem ou mulher. Imagino que seja homem. Lembro da apresentação genial de KOF, que foi desclassificada porque fez crossover com outros jogos e era contra as regras. Lembro de dormir pesadamente numa das salinhas de TV que passou o primeiro filme de Sakura Card Captors. Anime Friends 2003, no Madre Cabrini. Conheço gente que ficou horas sentado debaixo do sol só para ter um bom lugar no show do Kageyama. Acredito. Cheguei 10 minutos antes e estava tão de boa que fiquei praticamente de frente pro palco. Teve aquele Anime Expo 2003, 2004 no Palácio do Trabalhador com desculpe, com Guaraná de graça. Acho que meu cérebro tá falhando já deve ser meia-noite aqui. Era tudo tão bosta e mal feito, mas mesmo assim era tão legal. Acho que a molecada que frequenta os eventos de anime hoje devem se sentir como a gente se sentindo 15 anos atrás. Como a única. Agora é dia 25, né? Como a única diferença de que nossas fotos eram vergonhosas ficam presas ao mundo real e não são subidas instantaneamente para a eternidade da internet. Aliás, foi 2 anos atrás, 2016. Então, de fato. Então, 25 anos atrás. 25 anos. Aliás, aqui tá 15, 25 anos. Porque isso foi em 2016. Se eu tô em 2026, pra mim 25 anos. Pra você no futuro deve ser quando? Quanto? 75 anos? Já vou estar morto já, provavelmente. A não ser que se descubra uma forma de não envelhecer. Tá. E aí? Teoria da conspiração? Será possível? Mistério. Até um presente momento, não é possível não envelhecer. Mas aí, no futuro, é possível? Bom, gente, minha voz está falhando aqui, tô ficando rouco. Meu cérebro está falhando também, tô errando as palavras, as letras. O que eu faço? Eu acho que vou parar por aqui, os comentários. Tá, vou ler mais 2. Mais 3. Tá, vou terminar com a Mary, tá? Com a Mary. Kurati disse: eu lembro da Megacon em 96. Já tá no dia 19 do fevereiro. Eu lembro da Megacon 96, na Liberdade. Com meia dúzia de cosplayers. Bons tempos. The Fool disse: Mephisai Daniel. Cara, acho que todo mundo, ou quase, ainda tem edições perdidas dessas revistas. Animax, Heróis do Futuro, etc. Perdidas em casa. XD. Eu só não tenho porque me livrei mesmo. Eu tive a Animation Invaders, que não é de 90 não. Não é dos anos 90 não. Acho que 2006 já tinha. Foi quando eu comprei a primeira edição. Eu não lembro se 2005... Não. Eu acho que 2006. Quando eu fui pro primeiro evento de anime, aí eu fui pesquisar mais sobre a cultura japonesa. Eu já conheci um pouco da cultura japonesa, dos animes, né, dos mangás. Um ou outro jogo, né, mas... Aí eu, pra me aprofundar, comprei na Animation Invaders, no Point HQ da Tijuca. Ainda existe, eu fui lá ano passado. Tá. Enfim.
A gente tá ficando velho. Mary disse, também dia 19 de fevereiro de 2016, às 18h28. Faltou falar de coisas épicas como Muppy, comprar Muppy por 50 centavos. Andar com plaquinhas, eu lembro. Andar com plaquinhas com várias frases de duplo sentido. Sim. Causar no metrô na volta para casa. Sim. Fazer amizade com pessoas incríveis e adicioná-las no ICQ. Quase. Quase. Já tinha Orkut na minha época, mas... ICQ eu não sei se ainda existe, provavelmente existe. Não, eu não nos meus primeiros eventos eu não adicionava pessoas, não. Não tinha conta no Orkut ainda. Em 2006 já tinha Orkut, já tinha Facebook, mas não era popular assim no Brasil. Enfim, eu acessava na internet praticamente as fotos. Não. YouTube, assim, nessa época que eu não sei, mas de 2006 já tinha, mas não era tão popular. Bom, voltando aqui às fotos, os comentários que eu disse que eu ia fazer. Tá vendo? Já esqueci algumas coisas que eu ia falar. Mas, assim, lembrei. Eu disse que eu ia comentar sobre essa foto. Lembrei de você anotar essa informação? Bom, como eu disse, eu não fui pra esse lugar aqui, não. Mas essa muvuca de gente... Isso aqui tá me lembrando o Colégio Marista São José, na Tijuca, na parte da usina. O Colégio Marista São José ainda existe? A última vez que eu fui, não lembro se foi ano passado ou esse ano. Eu acho que foi esse ano, em janeiro ou fevereiro. Não abriga eventos há muito tempo. O Colégio Marista São José, no caso, né? Esse que eu falei que eu fui. E aí o primeiro evento que eu fui no Colégio Marista São José foi o Anime Park. Sábado e domingo. Não lembro qual o dia, exatamente os dias, né? Foi em 2006. Né? Levei meu falecido irmão, que ele estava vivo na época, obviamente, né? Mas eu levei meu irmão que é falecido, né? Para esse evento. Foi o meu segundo evento e foi o primeiro evento dele. Tava chovendo muito. Nos primeiros eventos que eu fui, Anime Center de julho de 2006, choveu. Anime Place, domingo de 2006, não sei qual o dia nem o mês, choveu, se eu não me engano. Anime Park, 2006, não lembro se foi julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2006. Choveu no sábado e domingo. Eu lembro que eu molhei o ingresso, que o ingresso servia para os 2 dias. Ingresso de papel. E me lembra essa área aqui, porque o colégio lá, né, particular, colégio, não sei, católico, cristão. A muvuca, essa aqui, em relação à muvuca de pessoas, isso aqui tem bem mais. Mas era mais ou menos isso aqui. Então, um evento que era comum, assim, não sei com que evento eu comparo, né? Anime Friends é mais do que isso. Mas não, Anime Friends é um espaço maior, então não é bem certo, porque esse aqui é um espaço provavelmente mais comprimido. Anime Friends, ainda mais que o Anime Friends ele reformou lá o local, né? O distrito ANB. Então não é uma boa comparar com Anime Friends, não, mas... já teve evento aqui no Rio de Janeiro, assim, dependendo do evento, era mais ou menos isso. Pessoas pra todo lado, né? Não sei identificar se é um local aberto ou fechado, mas no Colégio Marista aqui do Rio, é um espaço fechado, que é um colégio, mas assim, tinha quadra, tinha alguns espaços que era área aberta. Então, onde chovia, aqui por exemplo, digamos que, por exemplo, aqui mais à esquerda é um local fechado, tem teto. Aqui de repente não tinha. Então assim, tem eventos, ou tinha pelo menos, que um espaço é fechado, você se protege da chuva, e um espaço é aberto. Que você pega a chuva se quiser, né? Se tiver chuva. Ou pega sol fervendo se tiver muito sol. Tá? Até parecer organizado, né? Voltando aqui à postagem. Bom,
Isso aqui é 2001. Bom, tô tentando identificar um cosplay aqui. Não tô reconhecendo nenhum cosplay. Ah, tô vendo um garoto ali que parece cosplay. Bom, essa pessoa que tirou foto provavelmente tirou no segundo andar, obviamente. Então essa parte aqui provavelmente não tem teto, tirando essas tendas, né? Então é isso. Os estantes provavelmente ficavam. Provavelmente aqui embaixo dessa estante da esquerda tem alguns produtos aí, mangá provavelmente. Bom, cosplay simples pra época. Bom, eu ia comentar mais coisas, mas como eu falei, não comentei no momento, deixei pra depois, agora eu esqueci. O que eu ia falar? Mas, aqui no Rio de Janeiro as pessoas eram mais sem vergonhas nos anos 2000. Sim, eram. Hoje em dia as pessoas têm mais medo de falar, né? Ah, cara, não tinha punição o tempo todo pelo que se falava. As pessoas falavam coisas pesadas até. Né? Adolescente, né? Afinal, é um evento de adolescente. Adolescente vai fazer o quê? Vai falar palavrão. Se adulto fala palavrão, por que adolescente não vai falar? E até algumas crianças, no caso. Então, assim, as pessoas tinham bem mais falta de. Aliás, não tinham tanta vergonha quanto tem hoje. Eu ia falar que tinham mais falta de vergonha. Mas se a falta de vergonha tem, como é que tem, né? Enfim. As pessoas eram mais seguras. As pessoas não tinham medo de falar determinada coisa. Ah, não vou falar determinada coisa porque vai ofender. Ah, vai ser machismo, vai ofender as mulheres. Aí vai ofender os baianos, vai ofender. Não sei, vai ofender os deficientes físicos. Então, nos anos 2000 não tinha isso não. O pessoal achava uma coisa, ela falava. Não gostava da pessoa, falava. Achava uma coisa de errado com a outra pessoa, falava. Agora, não, vai que eu vou ser mal interpretado, falei uma coisa, a pessoa entendeu outra. Isso mudou também. Esse medo de falar porque as pessoas não vão entender, porque eu tô sendo mal interpretado, tá? E aí vou ter que encerrar o vídeo porque já que a minha voz tá ficando cada vez mais rouca e eu tô errando cada vez mais com as palavras, né? Ah, cara, era uma época mais feliz sim, tá? Uma época mais despreocupado, ingresso a R$ 8. Já foi a 5, já foi a R$ 5, não fui com a Interseca, mas 2006 era R$ 8 antecipado, R$ 10 na hora. Não é como hoje que é 20 reais antecipado, mais 4 de imposto. E o dobro se for na hora, R$ 40, mas aí não tem imposto que você vai estar comprando na hora, né? Mas tipo R$ 40. O dobro. O dobro o dobro do preço. Né? Era assim, meio é comprar antecipado, né? Que não era bem metade do preço, né? E pagar mais caro, pagar no dia. Hoje em dia não, hoje em dia tem aqueles critérios, meio ingresso, se você for estudante, ou no caso eu que sou universitário, e aí não é inteiro, você paga isso que eu falei, você paga, às vezes passa do dobro, porque o dobro de 20 é 40, né? Às vezes é um pouco mais de 40, se você comprar inteiro. Por quê? Não sei. Isso é assim, falando de ingresso comprado online, né? Cara, assim, tem uma coisa que melhora pro outro, pra um lado, piora pro outro, porque, cara, uma coisa que eu sinto falta é comprar os ingressos físicos, cara. Eu tô pensando em comprar uma caixinha pra guardar os ingressos. Porque, eu me mudei, né? Eu não moro mais no Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Enfim, eu guardava os ingressos e as fitinhas, né? Agora,
Bom, tem credenciamento. É, Aí a fita é diferente, aí não recebe ingresso. Às vezes recebe um crachá. Isso meio que serve como lembrança. Não tem credenciamento todo evento, tem que comprar ingresso. Então, assim, eu acho interessante que eu possa comprar no domingo, que as lojas de ingresso normalmente estão fechadas. Ou não estou com tempo para sair para comprar ingresso, eu compro online. Mas aquilo não serve como lembrança. Porque eu imprimo no papel A4, eu levo no celular. Aí escaneia o QR Code, que não tinha nos anos 2000 nem 90. E pronto, aí me dá a fitinha e eu entro. Mas assim, não tem como. Eu posso mais guardar aquela fitinha, mas não tem mais o ingresso. Porque passou aquele papel impresso numa folha A4, impressão ruim, né? Vai durar muito pouco, se desgastar muito rápido com o tempo. Aquilo não serve como lembrança. Tá? Então, um ou outro evento vende ingresso físico. A maioria quer vender online. Enfim. Mas entende? Ou então eu sinto falta de guardar como lembrança esses ingressos e essas fitinhas. Não tem mais. Basicamente isso acabou. Na verdade, isso tá acabando. A gente está pegando uma transição. A gente está pegando uma transição de época que vocês talvez não tenham percebido. Que a gente tá vendo um ou outro ingresso de evento que está sendo vendido físico e a maioria vende online. A tendência é que a gente não tenha mais nenhuma exceção com venda de ingresso físico de eventos e sejam vendidos todos online, em papel físico. A tendência é essa. E aí a gente, não é que a gente não vai ter lembrança nenhuma, porque aquilo conta uma parte da história do evento. Ah, mas eu tiro foto, eu filmo, isso é história. Sim, é uma forma de eu armazenar e divulgar, né, compartilhar com vocês a história de um evento que aconteceu. Mas o ingresso seria uma coisa a mais. Se eu tenho credenciamento, ok. Porque aí eu não vou ter o ingresso, né? Aí eu vou ter um crachá ou uma fita especial. Tá? Ó, ingresso VIP. Não tinha esse negócio de ingresso VIP na época. Ingresso era o mesmo para todos. Tá? Então, a vantagem é que tem venda de ingresso VIP que é só online. Não tem ingresso VIP aqui no Rio de Janeiro à venda. Então, o que eu acho interessante? Para eventos que não vendem o VIP, aí eu acho que é interessante. Se vende ingresso físico, compra ingresso físico e guarda como lembrança. Cara, em 10, 20 anos você vai ter muita história para contar com esses ingressos. Com certeza. Isso é uma coisa que está sentindo falta. A gente está vendo essa transição agora. Vou dar um exemplo. Lembra lá em 2010, 2011, 2012? Eu pelo menos, eu vi, imagina, você vê no ônibus algumas pessoas no lado do ônibus com celular de tecla física, que não é smartphone, e do outro lado você vê o pessoal com smartphone. Então, assim, a maioria lá no ônibus, lá em 2010 para 12, eu vi, né, a situação. Nas ruas também, a maioria com celular de teclado físico, não smartphone, e um ou outro lá com um smartphone da Samsung, porque iPhone era caro. Smartphone sem teclado físico. Só o botão de ligar, né? O volume, enfim. E o botão central, né? Botão home. Bom. E aí, agora, hoje em dia, você vê praticamente todos com smartphone e deve ter uma exceção ou outra com celular de tecla física. Geralmente idosos. Mas eu, sinceramente, não vejo há alguns anos ninguém com celular de tecla física. Não vejo. Praticamente todos com smartphone.
ou smartphone ou nenhum. Então, eu prestei atenção. Quando isso acontece, quando você vê no ônibus uma pessoa com uma tecnologia, uma pessoa com outra tecnologia, você está pegando na época que você está migrando de uma tecnologia para outra. Que a futura está chegando e a anterior está acabando. E em 2026 eu estou preso nesse paradoxo, nesse intervalo entre um e outro. Em que o físico está indo embora, o ingresso físico está indo embora, e o digital vai prevalecer, felizmente ou infelizmente. Eu acho que infelizmente. Vai reduzir a emissão de papel, uso de papel? Vai, mas cadê a história? A história vai morrer, né? A história do ingresso. Claro que pelo menos lá, né? Agora tem o Instagram, eu coloco essa história lá. As fotos ficam no meu HD também, eu posso ver quando quiser. Enfim. Bom, eu tenho uma coisinha ou outra para falar, mas eu vou encerrar por aqui devido à minha voz, né? Bom, gente, eu vou dormir agora, né, nesse exato momento, né? Eu vou dormir aqui no meu presente, no passado de vocês, né? Qualquer coisa eu falo nos comentários, tá? E esse aqui, seguindo a série Como eram os eventos de anime dos anos 2000, eu agradeço já novamente ao Fábio Garcia e a personagem fictícia Mara por esse momento. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem, sei lá, sugiro que você entre em contato do e-mail deles. No caso, alguma dúvida sobre esse site aqui, sobre o que foi falado aqui. Aliás, sobre o site em si, sugiro a falar com eles, afinal, né? Eles que proporcionaram esse momento aqui. Eu não conheço, não tem como agradecer. De repente eu envio um e-mail para ele agradecendo. Não é um vídeo de qualidade, né? É um vídeo mais amador, mais um vlog, né? Tentando ser natural. Natural até demais com essa voz aqui. Tá. Vou tomar uma água e te dormir. Obrigado, gente. Obrigado por assistir. E se você for do Rio, quem sabe a gente se veja em algum evento. Se você for de São Paulo, quem sabe a gente se vê, sei, no meu frentes. Ou algum evento que eu consegui credenciamento. Ou consegui pagar. Tchau, gente.